Ô, Gilmar, tudo bem? Como professor? Beleza, tudo bem? Professor Paulo, professor Vanderlei, E aí, boa noite. conheço, legal, beleza. Só gente fina aqui. Uhum. Uhum. Isso. Ah, que bom.
Legal, legal. Deixa eu só, deixa eu só conhecer o pessoal aqui. O Paulo, então, o Paulo é da arquitetura, é isso? O Vanderlei é da produção. O Frank é de que área? O Frank? Conheço Campo Mourão, conheço. Tive recentemente aí perto aí. Bruna, a Neiriele, legal. Mauro, professor Mauro Cândido, é de que área? Tá, legal, legal. Legal, legal. Prazer. Oi? Oi, Laura. Show. Pessoal, prazer falar com vocês aqui. Muito legal vocês estarem reunidos aqui esse horário, para escutar um pouquinho dos nossos laboratórios virtuais. Obrigado aí, Gilmar, todo o pessoal da Unifateci pelo atendimento. Acho que a gente conversou bem breve, a gente já viu que tem uma sinergia muito grande e a gente já promoveu essa conversa, isso é muito legal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei uma apresentação de uns 10 a 15 minutinhos e depois a gente já vai focar logo na demonstração dos laboratórios, que a gente aproveita melhor o tempo. Bom, o tema de hoje aqui é falar um pouco dos laboratórios virtuais. Que bom que um dos professores já conhece. É um tema que ganhou muita força em função da pandemia. A gente não pode falar que a pandemia trouxe algo positivo, jamais, mas, sem dúvida nenhuma, alguns paradigmas quanto ao uso de tecnologias, eles foram quebrados e um deles passa pelos laboratórios virtuais. Então, é um tema que eu tenho falado bastante nos últimos tempos, nos últimos meses. Deixa eu só fechar aqui para não dar problema. Eu tenho falado bastante sobre os laboratórios virtuais, muito em função do momento que a gente tem vivido. A gente tem um acervo bastante significativo para os cursos das engenharias e também para os cursos da saúde, mas obviamente que o foco aqui vai ser nas engenharias. Bom, como a gente desenhou todo o projeto muito voltado para o modelo híbrido de ensino, o modelo EAD, e recentemente as instituições do presencial, muito em função do problema que a gente tem vivido com o isolamento social, a falta da realização da aula prática ali nas instituições, as instituições presenciais também passaram a usar os laboratórios com muita força. E a gente acredita muito nesse modelo de utilizar o laboratório virtual como um aliado do professor ali no processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor usar realmente como uma ferramenta que vai trazer engajamento, que vai trazer uma experiência diferente para os nossos alunos, e isso ajuda bastante quando a gente fala em aprendizagem, principalmente para os nossos alunos cada vez mais digitais, né? Então, a pandemia, o isolamento social realmente comprometeu muito o andamento das aulas práticas, e isso a gente tem visto que afeta, querendo ou não, o engajamento desses nossos alunos. Então, às vezes o professor tem que fazer mágica ali para conseguir manter a atenção do aluno durante a aula remota. Então, o laboratório virtual tem sido uma ferramenta bastante aliada dos professores nessas instituições que têm adotado a solução. Bom, pessoal, aqui talvez seja o ponto mais importante da apresentação. Quando a gente fala em prática laboratorial, a gente tem três grandes grupos, né, de acordo com seus objetivos. Então, a gente tem as práticas laboratoriais que lidam com habilidades manuais. Então, na civil, na agronomia, na mecânica, as engenharias têm uma série de práticas que a gente leva o nosso estudante para o laboratório
para que ele adquira uma habilidade, para que ele aprenda um procedimento. Para esse tipo de prática, obviamente, que o laboratório virtual ele vai complementar, ele não vai substituir, não é essa a ideia. Uma vez que o aluno precise ir para a prática real para adquirir a habilidade manual. Então, o laboratório ele vai ser um pré-lab para que o aluno chegue mais preparado, mais engajado, mais empolgado, mais motivado para fazer a prática real. E depois ele pode até voltar para o virtual e fazer um experimento um pouco diferente. Bom, na outra extremidade, a gente tem as práticas que a gente chama de teórico-cognitivas. São algumas práticas, por exemplo, da física, da química, da resistência dos materiais. São práticas que a gente leva o estudante para o laboratório, não para que uma habilidade seja adquirida, mas sim para que um conceito seja melhor compreendido, um fenômeno químico, físico seja demonstrado. São práticas que o virtual pode mostrar coisas que o aluno, às vezes, nem consegue enxergar na realidade. Eu posso dar um zoom, posso mostrar um detalhe, eu posso fazer um fluxograma. E o objetivo dessa prática é que o entendimento do conceito seja mais simples, mais fácil, mais palpável para o aluno. Outro tipo de prática que a gente aborda muito são as práticas atitudinais. A gente coloca o estudante numa situação e ele tem que tomar uma decisão. Isso é bastante interessante para colocar ali um pouquinho da situação real da carreira que ele está estudando. Então, são 3 grandes grupos e os laboratórios virtuais se aplicam aos 3, muito com essa ideia de complementar e trazer uma ferramenta mais moderna e mais alinhada com os nossos alunos cada vez mais digitais. Bom, a UGTEC é uma empresa que eu fundei em 2011, na época era professor aqui da Federal da Bahia, eu dava aula de resistência materiais, a empresa tem em Salvador, e eu comecei a desenvolver alguns elementos didáticos, bloquinhos didáticos para levar para a sala de aula. Acabei pegando gosto pelo negócio, montei uma empresa meio de garagem, foi crescendo, hoje são 120 colaboradores, é uma indústria de equipamentos voltados para os laboratórios das engenharias, equipamentos físicos. Então, a gente produz, em média, 2.000 equipamentos por ano, tanto para o Brasil quanto para fora, a gente passou a exportar. Então, a empresa cresceu bastante, apesar do tempo curto de vida. Hoje a gente tem 85 tipos de equipamentos diferentes, passando por todas as engenharias e arquitetura. Bom, como eu falei, a gente entende bem esse modelo, essa importância de trazer ferramentas diferentes para que a gente tenha um modelo de ensino muito mais, que traga uma experiência muito mais agradável para o nosso aluno. Então, a gente teve que adaptar os nossos equipamentos, que às vezes eram equipamentos clássicos, que às vezes era tão caro e tão perigoso ali, que o aluno às vezes acompanhava a prática, mas não colocava a mão. Então, a gente teve que repensar todos os nossos equipamentos, a gente deixou eles mais compactos, com rodinha, multidisciplinares, equipamentos muito mais enxutos, e que o aluno consiga executar a prática. Então, deu até um exemplo aqui da máquina de ensaio. Máquina de ensaio de tração, às vezes você colocar uma máquina tão grande que precisava de uma infraestrutura ali na instituição, pesada, uma base. Aqui a gente colocou a máquina de pequeno porte, que promove um experimento não com a precisão da máquina de grande porte, mas que atende perfeitamente o cunho didático, uma vez que o objetivo é que o aluno conheça as propriedades dos materiais. Então, essa adaptação a gente fez nos nossos equipamentos, e hoje a gente tem uma solução única que atende qualquer modalidade de ensino. Essa é a ideia. Bom, então eu fundei a empresa em 2011, e em 2018 eu resolvi virtualizar as práticas. Então, a gente acredita tanto nesse modelo de físico e virtual, que eu resolvi, muita gente dizia que era tido no pé, porque, poxa, o virtual vai substituir o físico, a gente sempre defendeu que não. O que eu fiz em 2018? Eu conhecia os resultados das medidas dos equipamentos, de cada um dos 85, eu conhecia os equívocos que os alunos cometiam, e eu resolvi trazer os laboratórios, desenvolver os laboratórios virtuais. Então, comecei em 2018 isso, hoje a gente tem um acervo bastante significativo, e uma base de 650 mil alunos usando os laboratórios virtuais, nas mais diversas instituições de ensino. Vocês falaram ali, Maringá e tudo, tem o pessoal da Unipar também usa. Então, a gente tem uma série de instituições que usam os nossos laboratórios virtuais. Bom, esse é um pouquinho da nossa empresa. Eu mostrei para o Gilmar, para os professores, um pouco dos equipamentos na última reunião, mas aqui eu vou focar nos laboratórios virtuais. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo bem?
Beleza. Bom, os laboratórios são conectados no ambiente da instituição. Então, aqui eu estou simulando um ambiente, tá? Então, eu estou entrando num ambiente nosso aqui, que é o Blackboard, mas pode ser no Moodle, no Canvas, qualquer ambiente virtual de aprendizagem. Eu separei aqui 3 práticas que eu acho bastante interessantes para mostrar. Uma delas vou mostrar 4 aqui. Uma delas que eu queria mostrar é o ensaio de estruturas. Vou pegar o ensaio de tração aqui. Então, a gente tem ensaio de tração, a gente tem uma linha que é muito voltada para civil, né? Então, obviamente, que o ensaio de tração lá da civil, a gente tem o específico de acordo com a norma da BNT, né? Então, o ensaio em corpos cilíndricos, né? De concreto. Mas esse que eu vou mostrar agora, ele vai mais no âmbito ali da disciplina de materiais de construção mecânica para traçar o diagrama de tensão-deformação. Então, a gente produz o equipamento físico, que é esse daqui, ó. A gente produz o equipamento de pequeno porte, e faz tração, compressão e dureza, tá? Então, esse equipamento físico real. Agora vamos para o virtual dele. Então, o aluno ele vai clicar no experimento dentro da disciplina do professor. O processo de inserção é muito simples, basta copiar e colar o link da prática. Isso vai ser feito, a gente vai fazer uma conexão de quais disciplinas vão ter quais laboratórios, né, um depara ali. A gente coloca o laboratório que vocês desejam, ou os laboratórios que vocês desejam, e quando o aluno clica, ele acessa a prática laboratorial. Então, a nossa solução é daqui para frente. Até aqui é a camada de acesso da instituição. Uma vez que o aluno tem acessado qualquer um dos experimentos, ele vai ter sempre a mesma estrutura. Então, vou abrir um segundo aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou pegar um de química aqui para trazer um conceito um pouco diferente. Então, qualquer um dos experimentos possui sempre a mesma estrutura, uma trilha pedagógica, que começa com uma apresentação, com os objetivos de aprendizagem. Um resumo aqui, não é pretensão nossa substituir o conteúdo do professor, jamais. A gente traz apenas um resumo, 2 ou 3 páginas, com conceitos mais relevantes, relacionados ao tema. O aluno pode fazer download, pode imprimir. Depois ele tem um roteiro. Então, aqui tem instruções gerais do uso da plataforma, recomendações de acesso, um canal de suporte nosso direto para o aluno, ele pode fazer contato até via WhatsApp, não sobre o conteúdo, obviamente, mas sim sobre a plataforma. Ah, estou com dificuldade de acesso, está acontecendo algum problema aqui e tal. Algumas perguntas frequentes e a descrição da prática em si. Então, a gente começa com os procedimentos básicos. Com o básico você já pode fazer o experimento, mas quem tem um pouco mais de dificuldade tem um tutorial passo a passo com tudo que precisa ser feito de uma forma bastante detalhada. E aí a gente tem uma sugestão de perguntas que obviamente vocês professores podem adaptar, podem trazer outras questões, mas a ideia é que aqui seja como se fosse o roteiro para que o aluno tenha um relatório de prática. Então, o aluno processa um relatório de prática e posta isso como atividade para vocês, professores, avaliarem, ver se faz sentido, se não faz. Então, aqui tem o aluno também pode fazer download, pode imprimir. Então, apresentação, sumário, roteiro, pré-teste, são perguntas randômicas, com feedback automático, experimento em si e um pós-teste. Então, cada um deles possui essa mesma estrutura. Deixa eu pegar o de ensaio de tração aqui. Então, o aluno clica, ele é online, 24 horas, ele não usa muito recurso computacional, um computador básico já resolve, não é acessado por celular ainda, apenas computador, e não precisa de uma internet tão rápida, uma internet básica. Então, aquele mesmo equipamento que eu mostrei na foto, está aqui a versão virtual dele. Então, tem um bloquinho de anotações, aqui eu tenho um menu de visualização rápida. Então, aqui o aluno vai sempre usar um botão do mouse. Ele clica e executa. E ele usa um botão sempre, ó, clica e executa. Então, aqui eu estou soltando, vou soltar, eu dei o comando para soltar os parafusos da garra. A gente mostra ali o procedimento, ó, porque aí, quando ele for para o real, ele já vai conhecer um pouco melhor o procedimento. E ele vai chegar mais empolgado. Então, estou soltando os parafusos. Ah, quero ir um pouquinho mais rápido. Eu vou apertar Shift. Vou escolher o corpo de prova.
Então eu falei, ó, usa um botão do mouse, mas a gente sempre puxa o senso crítico, ó. Ele tem que medir o corpo de prova. Então ele vai ter que clicar e medir o comprimento. Ele vai ter que olhar a medida, ele vai anotar a medida, essa medida muda de aluno para aluno, então a gente coloca aleatoriedades no processo. Se ele não medir, ele consegue fazer o experimento, porque no real ele também conseguiria, mas vão faltar dados quando ele for processar o relatório da prática. Então ele consegue romper o corpo de prova, mas aí depois quando ele processar o relatório, cadê o dado que ele não mediu? Então ele consegue errar, isso é bem importante. Se o aluno não errasse aqui, se a gente não possibilitasse o erro, passaria a ser um jogo, passaria a ser um game, não é essa a ideia. A ideia é que seja uma plataforma com o rigor da prática real. Então aqui eu estou fazendo um pouco mais aleatório, né? Só para mostrar para vocês. Olha o rigor que a gente tem com a prática real. Eu tenho que zerar o relógio comparador. Como é que eu zero o relógio comparador? Eu giro a estrutura externa dele. No virtual é a mesma coisa. Eu clico e giro. Tudo isso tem lá no roteiro. E é muito legal, professores, quando vocês usam a ferramenta durante a aula, dá o conteúdo, faz o experimento virtual, como eu estou fazendo aqui com vocês hoje, usa o laboratório durante a aula remota, para depois o aluno fazer uma atividade extra ali. Então, é bem legal quando os professores usam durante a aula como uma ferramenta aliada ali. Eu mostrei um experimento, o primeiro experimento que eu mostrei aqui, ele vai muito nessa linha, não chegava a ter habilidade, mas era importante trabalhar o procedimento, né? Agora eu vou em um mais nessa parte mais conceitual, também falando um pouquinho de atitude. Na química, por exemplo, esse experimento, ele não tem habilidade, a gente leva o aluno para que ele aprenda um pouco mais sobre um fenômeno químico, que é o fenômeno da eletrólise. Eu falei lá da parte da atitude. Olha que interessante. Eu vou tentar pegar um item na gaveta e eu não vou conseguir. Por quê? A atitude correta no laboratório de química é colocar o EPI. Então, vou lá e coloco o jaleco, coloco a luva. Senão, não consigo fazer a prática. Então, a gente aborda também aspectos atitudinais. Vou no armário, vou pegar os itens. Eu estou colocando o aluno para interagir aqui, mas na verdade eu não estou avaliando o procedimento, diferente do outro que tinha uma avaliação atrelada ao procedimento. Aqui é muito mais para o aluno interagir com a prática. Então, olha o benefício que o virtual traz nesse tipo de experimento. Eu posso simplesmente dar um zoom e mostrar o fenômeno em detalhes. Ó. Então, ele vê a formação das bolhas. Oi? Com o mouse, eu estou clicando com o meu mouse aqui. Então ele já vê a formação das cores, azul, amarelo, ele vai ter que explicar o porquê da reação, qual é a reação que está acontecendo, quem é o cátodo, quem é o ânodo, para onde o elétron está indo, etc. Então, esse tipo de experimento ele é muito mais conceitual. E eu queria mostrar um aqui, eu acho que vocês devem ter alguma coisa nessa linha aí. Por exemplo, a bancada de perda de carga. Mecânica dos fluidos. Ou hidráulica, lá para o pessoal da civil chama mais de hidráulica, né? É porque tem algumas coisas a mais na hidráulica ali, né? Canal de escoamento. Olha que legal, essa é a bancada física. Então, perda de carga distribuída, localizada, medidores indiretos de vazão, Venturi, Pitot, orifício, associação de bomba, experimento de Reynolds. E aqui o virtual. A mesma bancada. Então, eu vou fazer uma configuração aqui bem rápida. Ó. Vou fechar essa válvula, fecho essa. Tudo isso tem um roteiro, tá, pessoal? Vou fechando aqui. Vou configurar a bancada. Vou conectar o manômetro IU. Vou lá no painel elétrico. Aciono a bomba. Ligo. Vou aumentar um pouquinho a vazão aqui. Aí eu já vou na bancada e quero ver a medição. Ó. Eu clico e vejo a medição. Ó. Até a oscilação que acontece no real a gente colocou. E esses dados, pessoal, professores, esses dados são dados reais coletados no equipamento físico. Isso que é legal. Então, um rigor com a prática física, né, o real mesmo. Então, aqui o aluno ele pode, por exemplo,
mudar um parâmetro aqui, ó, vou aumentar um pouco a vazão. Os medidores já vão atualizando. Tá? Então, ele pode fazer uma série de experimentos. Então, hoje a gente tem um catálogo bastante amplo. Eu queria mostrar uma última prática, que é aquela muito mais voltada para a atitude, que eu acho que vale a pena aqui. Na Civil, a gente tem uma série de práticas, é o curso que a gente mais tem práticas, assim, virtualizadas já. Então, tem práticas associadas às normas da BNT, né? Então, tempo de pega, aderência, slump test. Eu vou aqui um de topografia, curvas de nível. Olha que legal esse tipo de experimento. A gente usou uma tecnologia um pouco diferente. Ao invés de fazer a modelagem 3D, a gente preferiu fazer a filmagem. Mas a gente coloca o aluno para decidir, porque tem que ser uma prática, se não é apenas uma filmagem. Então, olha que legal. Aqui ele vai fazer a medição de um terreno. Então, a gente filmou com 360 graus o terreno, ó. Então, ele gira em qualquer direção com o mouse, para explorar o terreno. E aí ele tem que tomar decisões. Decisões do tipo, quais são os itens que você vai usar para fazer essa medição? Recebe o feedback e ele toma decisões, ó. Então, a depender das decisões, essas decisões podem ser certas ou erradas, as informações chegam. Então, aqui a gente vai dividir o terreno em quadrículas. Ele vai ter que decidir onde ele vai posicionar o nível óptico. Então, a gente coloca o aluno em situação real para tomada de decisão. Então, ele responde, e aí eu coloquei aqui, ó, ele vai responder e vai sair a informação. E aí eu coloquei uma câmera na cabeça do operador, ou o aluno pode ver uma câmera externa. Ele escolhe qual é a câmera. Essa é uma prática de habilidade. Jamais o virtual vai substituir o físico. A ideia aqui é que o aluno chegue mais bem preparado e mais empolgado para fazer a prática real. E com menor risco de quebrar o equipamento, de risco de se machucar também em alguns tipos de experimentos, né? Então, aqui ele pode olhar em detalhes. Então, a gente mostra os detalhes, ó, ele tem que nivelar, mas ele toma decisões e isso influencia no resultado. Isso é muito importante, senão deixaria de ser uma prática, né? Olha que interessante, a medição vem aqui, ó, e ele vai processar um relatório. Então, ele vai medir, ó, e tá lá a medição, ó. E ele vai medir o terreno inteiro. Bom, hoje a gente tem um acervo que é esse daqui que eu vou mostrar agora. Ele vai pelas ciências naturais, né, a parte da física e a química. Deixa eu dar um... Ele vai pela parte da física e da química, com muitas práticas de química, eu mostrei apenas uma, né? Muitas de física, passando o curso completo, só não tem física moderna. Aí vem a parte de estruturas, mecânica dos fluidos, instalações elétricas, residenciais, industriais, medidas, práticas específicas de civil, são várias. Tem um pouco de mecânica e produção atende muito a parte de pneumática, que a gente tem também. Aí vem a parte da saúde, que não é o foco aqui, mas a gente tem um acervo bom também, e a parte de Libras, que é bem legal também. Bom, último... Aqui a gente está aumentando muito esse acervo, tá? Esse é o que está no ar, mas na próxima atualização já vem isso daqui, ó, de microbiologia. A gente está lançando mais de microbiologia. Aqui, ó. Se puder passar também biologia celular. Aham. Aqui, a gente está vindo com microbiologia e imunologia clínica, já para novembro. A gente está vindo com mais práticas de microbiologia, que é... Vou pegar aqui, ó. Tem muita coisa de hemato vindo. Microbiologia, a gente vai lançar essas duas agora, ó. Tá? Em setembro agora, esse mês. E aí vem muita coisa, hemato, já tem esfregaço sanguíneo, mas a gente vai lançar mais práticas. Tem bastante coisa. Esse é o cronograma 2020 da saúde.
2020. A gente está vindo com o curso de estética completo também. Estética é muita habilidade, mas o virtual ajuda. E a engenharia é a mesma coisa, a gente está vindo com mecânica dos solos um pouco mais pesado agora. Olha que legal. Ó. Eu vou pegar um exemplo aqui de classificação. Vamos então classificar o solo, para a gente não ter briga. Aí, ó, que legal. Vamos fazer aquele. Eu não estou tão familiarizado com o procedimento, mas só para dar uma ideia geral. Eu tenho lá que fazer montar no agitador ali a sequência de peneiras, né? A norma BNT. Primeira coisa, eu vou tarar ali, vou fazer a tara da minha bandeja. Então, vou ligar a balança, vou pegar a minha bandeja e vou colocar ali para tarar. Vou na balança, taro, coloco aqui no tampo. Aí tem toda uma sequência, né, que eu tenho que despejar aqui, tem que tirar um pouco, mas aí o foco aqui vai ser o quê? Colocar as bandejas na sequência correta, que a norma pede, né? Aqui eu posso montar aleatório, estou montando bem aleatório, mas depois o aluno recebe o feedback. Aí ele vai colocar a quantidade do solo aqui, vai ligar ligar o agitador, né? Depois ele vai jogar uma quantidade e pesar para ver qual foi a quantidade. Então, a gente faz aquele procedimento todo da norma para classificação dos solos e a gente vê a quantidade de solo que ficou em cada peneira. Então, um procedimento muito clássico ali da BNT, né? A gente também tem o slump test, tem a parte que ver que eu acho legal, traço do concreto, para o aluno aprender um pouco mais sobre o traço. Aí tem a prática ali com a betoneira ou a prática... Deixa eu só dar uma atualizar aqui. Aí. R$650.000. Na engenharia e na saúde. Então, aí desculpa, no 650 envolve a América Latina também. Aí tem Peru, Chile, Colômbia, Argentina. Deixa eu pegar aqui, prática específica desse livro. Eu vou entrar aqui, quer ver que legal? Para mostrar quantos alunos estão fazendo prática agora, dá para a gente ver. Antes de entrar ali, eu só vou mostrar aqui o traço do concreto, que é uma prática bem interessante também. Aqui você pode fazer o traço do concreto com ou sem a betoneira, né, manual ou betoneira, e aí você faz o procedimento, abre o saco de cimento, abre o saco de areia, tudo com o mouse, ó. Coloca uma quantidade de uma determinada brita. Aí tem todo um procedimento que tem que seguir, e aí ele recebe o feedback se o traço foi bem montado, se não foi. E aí é muito legal quando o professor usa a ferramenta durante a aula, né, para compartilhar a tela, fazer o experimento, isso traz um engajamento muito grande ali no processo. Bom, aqui eu estou fazendo meio aleatório, tá, pessoal? Nem conheço muito a área aqui, mas aí você coloca tudo na betoneira, depois você vai mexer. Aqui, ó, nesse momento, esse é um horário bom, tá? Esse é um horário que geralmente tem bastante aluno. 8h30 da noite. Então, nesse momento aqui, ó, a gente manda essas informações para vocês, tá? Por instituição. Então, eu consigo ver aqui. Então, agora eu tenho, por exemplo, quase 75.000 alunos fazendo, ó, agora. Tem muitos fazendo de saúde, ó. Consigo ver por instituição. Então, tem, obviamente, os grandes grupos aqui no início, né, ó. Tem bastante instituição fazendo, ó. E eu consigo ver quem são os alunos, ó. Isso que é legal, ó. Eu consigo ver os alunos que estão fazendo aqui de cada uma das instituições, ó.
E eu consigo ver o horário de acesso, consigo ver se é aluno ou professor, consigo ver a disciplina que está cursando, e eu consigo ver quem são os alunos. Ó. E eu exporto isso para vocês. Então, esse é um pouquinho da ideia, assim, dos laboratórios. Eu acho que agora a gente aproveita mais aí para tirar umas dúvidas, algumas coisas, ou sugestões aí, melhorias, ou abrir alguma prática que vocês queiram conhecer. O pessoal dos polos, o pessoal gosta bastante porque o virtual, o laboratório virtual ajuda muito, muito mesmo na captação e na retenção, muito. A gente está rodando uma pesquisa agora, inclusive com alguns clientes, mostrando o quanto o laboratório virtual ajuda na captação ali dos cursos das engenharias. O aluno de engenharia, ele entra no curso e às vezes ele recebe muita matemática e física, que fica pesado, o negócio às vezes... Então, quando a gente, não que não deva ter, mas sim, mas quando a gente coloca um pouco dessas práticas, mostrando para ele um propósito, isso ajuda muito na retenção e na captação. Vinícius. Professor Paulo Nino. Ô, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa. Primeiro, parabéns aí pela sua empresa. Achei bem legal aí a iniciativa do Laboratório Virtual. Não sei se você conhece, mas eu também tinha um conhecido aí da Federal da Bahia, o professor Paulo Vitor, ele mexia também com... Poxa, o Paulo Vitor era meu amigão, eu senti muito ali com a perda dele, cara, muito, muito. Ele estava trabalhando com a gente, tá, professor Paulo, ele estava nos 3 últimos meses ali, a gente tinha contratado ele como consultor para avaliar alguns laboratórios de física e tal, aí, poxa, a doença pegou ele pesado ali, não teve jeito. Pô, é uma pena. Eu sou professor dos cursos de arquitetura e de engenharia civil, e dentre as minhas disciplinas, 70% é prática. Né? Então, dentro da engenharia civil, eu tenho material de construção, que você já mostrou aí que essa dosagem de concreto, de brita, né, que a gente faz, aí os experimentos com materiais, bem legal. Também, dentro da engenharia civil, eu tenho desenho, e na arquitetura, maquete e outras... Tem a parte de conforto ambiental, conforto térmico, né, em arquitetura. Tem. E eu queria saber se você tem alguma coisa voltada, como você disse, aí tem algumas práticas que são de habilidades, né? Então, assim, por exemplo, o desenho. Não sei se você teria alguma... A gente está fazendo um agora... A gente está fazendo um agora de desenho, ele vai ficar pronto no início do ano que vem.
Obviamente que não é para substituir desenho, não tem como, mas qual é a ideia aqui em desenho? A gente está fazendo um laboratório de geometria descritiva. O aluno conhecer um pouco sobre o que é uma épora, como fazer o rebatimento, então ele vai ter uma visão, vai ajudar na visão tridimensional do aluno, desde o início do curso. Então vai servir ali para desenho técnico, desenho arquitetônico, geometria descritiva. Então, as minhas disciplinas envolvem desenho arquitetônico, né, perspectiva e também maquete, né, que de repente a maquete seria também uma ferramenta muito legal usar dentro do laboratório. Atualmente, agora essa semana, eu estou fazendo uma maquete topográfica, né, com eles aí, até eu tive aí a semana passada fazendo aí uma presencial com eles, tentando transmitir aí, né, essa prática através da internet para eles. E, de Na linha repente, Na linha da maquete, a gente tem ido muito num. Eu conversei até com o professor Gilmar um pouco sobre isso, na linha do Maker, né? Então, isso aqui foi um youtuber americano que foi desenvolvendo e a gente fez uma parceria, colocou toda a parte pedagógica por trás. Então, na linha ali da maquete, a gente tem trabalhado muito com. O aluno aprende um pouco da teoria associada às construções, e aí ele vai lá, calcula uma viga, calcula, aprende a norma, como é que funciona, e ele constrói. Então, a gente tem tudo em miniatura, até ter uma casa completa no fim do curso dele. Então, dificilmente ele vai sair do curso, porque ele sabe que no final ele quer a casa construída. é, Aí a gente faz mas, tudo em miniatura. É um pouco diferente da maquetaria de arquitetura, que é o propósito um pouco diferente, né? não, mas legal. Tá de parabéns aí. A gente vai Ah, virtualizar agora, professor, o Heliodon também, que a gente produz para conforto térmico, né? A gente tem um Heliodon que a gente vai virtualizar também. legal. Isso aí. Por mim, tá de parabéns e legal. Tomara que dê certo aí, que nossos diretores aí optem. Achei bem interessante. Eles vão economizar bastante em cimento, em pedra aí no nosso laboratório. O projeto só faz sentido se tiver adoção por viabilidade técnica e adoção nas disciplinas, né? Legal. Opa, que beleza, hein? Legal. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição aí.
Valeu, Bruno. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.